noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta quarta-feira. Vamos aí agora, a dupla Grenal, ainda sem os seus vices de futebol. O Inter desde a saída de Roberto Melo. O Grêmio hoje oficializou aquilo que já sabia, a saída dos homens do futebol. O trio, né? O Duda Crefft, o Alberto Guerra e o Deco Nascimento. Ou seja, mas as negociações envolvendo saída e chegada de jogadores, o planejamento está sendo feito para a próxima temporada. Mas de concreto até agora, apenas especulações e trabalho que ainda nada definido. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo, ele, Larry Chaves, grande zagueirão. Olha aqui, ó, 1975. Mostra aquilo aí para a câmera aqui, ó. 1975 foi o primeiro título brasileiro. Foi o primeiro título brasileiro do Internacional, em 75, né? Tu estava naquele grupo ou foi depois? Não, eu fui inscrito, mas eu era junior ainda. Eu jogava no time junior, hoje se falava juvenil. Eu era juvenil. Eu era juvenil. Tá certo. Larry Chaves, eu trabalhava na Rádio Farroupilha. Nilton Azambuja, que acompanhou grandes momentos como esse, grandes conquistas do Inter, grandes conquistas do... E Sérgio Vasquez, que na época dirigente do Grêmio, e tu como repórter, certamente incomodava muito, Sérgio. Né? Que ficava lá, ficava na expectativa de... Né, ficava na espreita. Alguma informação, principalmente essa época, né, Zambuja? Essa época, foi o que eu falei pro Serginho aqui. Essa época que eu ficava acampadando. Essa é a época que você ficava preso lá no bar o bar da Bete, ali na especulação, os repórteres ficavam tudo ali, a direção sempre reunida, e só você acompanhava na janela, né? Lá na janela, Serginho. Eu tinha o Fuquinha, assim, lá tem o Zambuja do Fuquinha. O bar da Bete fechava às 7, era 11 da noite e o Zambuja andava lá na escuridão do esperando notícia. Bom profissional, bom repórter interessado, evidentemente que exigia que fazer isso aí. Dele era duro. E aquela gravata que ele naquele tempo. Bom, era o Fuquinha branco. Ele, olha, tinha umas parcerias, ele, Pelotinha. Ficamos um ano e meio dando furo na concorrência. Turma da antiga. Bom, nesse espírito que a gente começa aí o nosso Dois Toques essa quarta-feira. Você que nos assiste nos canais 24524 da Claro Net para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo aí em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face inclusive você participa fazendo o programa conosco, né? E mandando a sua crítica, a sua mensagem. Importante que você compartilhe também nos seus grupos, peço que seus amigos também compartilhem para que mais pessoas conheçam a RDC TV, pouco mais de um ano no ar, uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande, produção totalmente local. Levamos o nosso Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e você acessa qualquer uma das plataformas, aonde você estiver e assiste qualquer lugar do mundo. Também o Instagram da RDC para acompanhar os bastidores da nossa emissora, o meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira Dois Toques. Nosso Dois Toques para a Simmer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área, Masal 65 anos, nossa força e tradição, e GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, mais do que centenária, o caminho certo para a sua segurança e também para a segurança da sua família. Bom, as especulações estão todas aí no mercado, ainda contratações, contatos que estão sendo feitos, mas sem os homens do futebol, né? O Grêmio oficializou hoje a saída do trio, que foram comunicar ao presidente, mas essa informação ela já existia, já sabia, apenas oficialmente o Grêmio comunicou a saída do Duda Crefft, do Alberto Guerra e do Deco Nascimento. O Internacional também se fala aí... Depois concluído, tem uma colocação para os dois, foi dirigente e jogador. Fora a informação que eu obtive hoje, se fala muito o nome do Chaves Barcelos, né, que é um dos integrantes, mas que não, a informação que eu tive hoje, que mesmo falando muito nele, mas que não será o vice-presidente do Internacional no próximo ano 2020. Por favor, Azambuja, então faça. A colocação ao meu amigo e eu, ex-jogador. Seguinte, o Luan jogou nas férias. Sabe disso, e né? já tomou uma chamada do Renato. Pergunta ao ex-dirigente, ele agiu certo ou agiu errado? Esse agiu. Fosse dirigente de futebol do Grêmio. É um jogo festivo, né? Não, jogo festivo, mas ele não jogava no Grêmio, Cadu. Essa é a questão que eu quero colocar. Em razão da lesão, de argumentar para o Renato, treinador, que o dedo
nunca ficava bom. Aí, entrou em férias, foi jogar uma partida amistosa. O Zambuja, eu acho que... Tá, eu quero saber a tua opinião. Depois eu falarei do jogador. Eu acho que ele foi mal orientado, foi infeliz, não deveria ter jogado. Foi o Renato fez essa crítica a ele, né? Eu acho que foi... E para ti, Larry? Pelo que se ouve, né, ele tinha problemas médicos, tinha dificuldade inclusive para calçar uma chuteira, e então acredito que ele tenha cometido um erro, sim, porque ele tem um atleta profissional do porte do Luan, que é um jogador importantíssimo para o Grêmio, ele tem que principalmente cuidar da sua maior ferramenta, que é o seu corpo. Ele tem que ser um profissional em primeiro lugar. Mas vamos deixar bem claro, que é férias dos jogadores. Se ele não tinha a capacidade de maneira profissional, ou por não estar em condições perfeitas fisicamente, ou aquela famosa questão da lesão, aquela platite plantar. Mas esse é um jogo em termos de brincadeira. Tu certamente, né, ela já participou de vários jogos beneficentes como esse. Não deixa de ser uma pelada, mas é uma o que brincadeira. O falou né? é o correto, né? Eu acho que as pessoas que assessoram, provavelmente pessoas que ganham muito bem para fazer isso aí, devem saber orientá-lo. Até porque o jogador fica muito exposto, existe uma cobrança muito grande. Mas exatamente pela crítica. Em outros tempos, o jogador estava de férias, ninguém sabia onde estava, o que estava acontecendo, se jogava pelado, se não jogava. Hoje, eles acompanham o jogador, porque tudo é notícia. Isso aí, as pessoas talvez estivessem ansiosas para dar uma notícia desse tipo, para criar um fato novo, uma discussão maior. Eu acho que é isso aí. Não acho que o cara tenha cometido, como se tivesse cometido um crime, não. Ele cometeu um erro. Não é crime. Ele cometeu um erro. Na minha maneira de ver, um exagero. Exatamente. Exatamente. Ou como eu disse, Sérgio, mal orientado. O procurador não é só para negociar também, né? A questão salarial, essa questão toda. Eu acho que também o procurador ele tem que agir em todos os setores. Não caiu bem o fato de ele ter jogado esse jogo amistoso, tá? Não tendo participado de jogos pelo Grêmio, e o Renato precisando dele. Ele prescindia do Luan. É claro que é a FIFA que determina isso, veio aqui para o Brasil, se bem que aqui na Argentina não acontece isso. Na Argentina ainda tem a lei do passe. Aqui no Brasil, estão seguindo a lei da FIFA, onde diziam que pela lei do passe o jogador de futebol era escravo. Eu acho que escravo agora estão clubes. Porque se faz um contrato de 3, 4, 5 anos, onde tem que se pagar altíssimos salários, e os jogadores não são tão profissionais como são aqueles que estão na Europa. Isso é um grande problema. Então a gente faz um grande coisa e não são os profissionais que a gente acha que são. Alguns, evidentemente. Sim. Entende? E o clube fica à mercê. Fazer o quê? Tem que pagar o salário. Ainda bem que agora parece que talvez mude alguma coisa. Com a nova lei trabalhista, ou seja, tu vai poder um determinado valor na carteira e o que já existe hoje. Mas além disso, tem outra modificação que pode acontecer através da Lei Pelé, que vai ser votado lá na Câmara em Brasília, que hoje, se tu mandar um jogador embora, tu tem que pagar o contrato por um tempo que está de contrato. Se tu fizer um contrato de 5 anos... Tempo da vigência, né? Tempo da vigência. E parece que eles estão querendo fazer uma observação, uma modificação, onde se tu mandar um jogador embora, se ele ficar 3 meses desempregado, tu paga durante 3 meses de salário. Porque essa é uma questão complicada. Daqui um pouco o jogador tem um contrato de 5 anos. Tem para o jogador que é fundamental, que é importante, mas tem jogador que daqui a pouco não dá, mas tu fica garantido aí por 5 anos, né? Não, e aí agora se é 3 meses, se ele se empregar, não precisa mais pagar nada. Agora, se ele não empregar, durante 90, ele recebe o salário por 3 meses. Eu acho que isso aí fica uma coisa viável, até para o próprio clube, porque hoje tu pega um jogador de 16, 17 anos, tu tem que fazer contrato, porque tu tem medo, não sabe se vai ser ou não vai ser. Ele vai estourar ou não? O futebol vira... Sim, tu tem que te precaver, né? E daqui a um pouco não dá aquela resposta que se espera. Se as coisas continuarem assim, claro que todo mundo... Eu, particularmente, gosto, desde o ano passado, que eu disse que uma das grandes contratações do programa seria
O próprio Luan. Não, tu dissesse aqui, Disse aqui. no início do ano, no início do ano, Agora, assim, seria a grande contratação a recuperação do Luan. Eu acho agora, Cadu, se por acaso, depois de uma boa conversa com ele, já que há interesse do Corinthians, a mídia fala. Mas o presidente Romildo falando sobre isso, que uma troca com o Cleison, o presidente Romildo descartou. Não, mas tem absolutamente nada. eu acho o seguinte, Cadu, que o Grêmio está no mato sem cachorro. Porque o ano que vem, se ele continuar aqui, o ano que vem, em julho, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube e vai sair de graça. Mas ele não faria isso, ele já disse. Não, ele não faria isso aí. Até por aí. Não faria isso aí. Hoje diz uma coisa, amanhã já não é a mesma coisa. Entendeu? Então, o que acontece é o seguinte, eu acho que... E a gente não sabe... Porque o empresário é o que manda. A gente não sabe se o jogador vai ser o Luan, ou de 16, 17, ou vai ser o Luan de 18, 19. Então, pro meu gosto, eu talvez fizesse o seguinte, já que ele quer, o Corinthians quer, e não tem dinheiro para pagar o que o Grêmio quer, entende? Nesse primeiro momento, poderia emprestá-lo, aumenta o contrato dele, que se vai até 2020, faz até 2021, e empresta para ele do 2020. Se ele for bem no Corinthians, tem chance depois de fazer um bom negócio no final do ano. Perfeito. Então, tu faz como se fez aqui. Alguns jogadores que vêm da Europa, o que eles fazem? Eles prorrogam o contrato lá no clube de lá e emprestam para nós aqui para ver se ele chegando aqui se recupera. Talvez o Luan saindo aqui de Porto Alegre, indo para um outro clube, ele possa voltar a ser aquele Luan. Né? Ter mais tranquilidade de mostrar o futebol que a gente sabe que ele tem. Então ele se prorrogaria o contrato por mais um ano até 2021, né? E emprestaria ele durante 2020 para o Corinthians e talvez pegue um jogador que não interessa para o Grêmio, emprestado nas mesmas condições. Não, mas é muito simples isso aí, e é uma solução. Agora, o Luan era um jogador que teve o Grêmio a oportunidade de fazer uma grande negociação naquele determinado momento, que foi antes da Copa do Mundo, e ele optou, era o leste europeu e ele não quis ir, e aí foi até o Pedro Rocha que foi, depois retornou ao Cruzeiro, e agora acabou caindo para a segunda divisão. Ou seja, ele não quis essa negociação apostando exatamente na seleção brasileira. E foi exatamente dali para cá que o Luan nunca mais foi aquele jogador que foi escolhido melhor de 17. O seguinte, é que a diferença naquele momento, tu entende? O Luan já tinha um salário bem elevado, não era o caso do Pedro Rocha. Então, o que ele iria ganhar no leste europeu não era a diferença tão grande como foi do Pedro Rocha. Vou te dar um exemplo assim. Mas, Serginho, isso tem uma questão profissional, ou seja, isso é uma ponte para o futebol europeu. O Grêmio perdeu de ganhar uma grande quantia. E aí o cavalo passou, velho. Foi Mas por que não estou falando? Por que ele não quis ir, Cadu? Ele já ganhava um salário tão bom aqui, com o aumento que o Grêmio tinha dado a ele, que o que ele iria ganhar no leste europeu, passar frio, era 30% a mais, talvez, do que ele ganhasse aqui. Já o Pedro Rocha, não. O Pedro Rocha foi 3 vezes o que ele ganhava aqui. Então, para fazer só em termos de número, para a gente tentar entender. O Luan já estaria ganhando por lá, uns 700 mil. Lá ele ia ganhar 1 milhão, quer dizer, é 300 mil, tu entende? Mas o profissional não pode perder dessa maneira. Isso aí era uma vitrine que tu. E agora está aí. E esse contrato é verdade. Ele fez um contrato que tem um gatilho e agora ele passa a ganhar. Essa é uma grande questão e preocupação do Grêmio, mais de R$1 milhão. Então, agora te pergunto, mais de 1 milhão. Então, é verdade que ele já aventou a possibilidade de reduzir o seu salário até para permanecer no Grêmio. Eu te pergunto o seguinte: quantos jogadores saíram do leste europeu para a Europa? Não são muitos, não. Não são muitos. Dá para contar nos dedos. Alguns jogadores que vão para o leste europeu. Bom, mas então se o futebol europeu não mostrou interesse por ele, então. Bom, mas eu... então também. Ele não mostrou porque ele não foi para a seleção. Se ele tivesse ido para a seleção, se ele tivesse ido para a Copa do Mundo, ele teria ido. Correto. Ele foi campeão olímpico. Não, mas o olímpico é uma coisa, cara. Não, ele foi campeão olímpico. Uma coisa é foi campeão olímpico. Ele foi o grande jogador que modificou a seleção olímpica. E aí, por que não foi para a seleção brasileira, para a Copa do Mundo, então? Que era a expectativa dele. Dele e de todo mundo. Mas dele, pelo retrospecto dele, a expectativa era ser chamado pelo Tite. Dele e de todo mundo, todos nós esperávamos. Mas
Essa é uma questão do Luan que o Grêmio vai resolver também, tem essa questão, mas não são só esses jogadores, né? O Grêmio também tem especulação de saída de outro, como já se tem a confirmação, a saída do Rômulo, a saída do Galhardo, a saída do Júlio César, o Grêmio, e ontem até foi especulação, até o Grêmio estava interessado no Rafael, o terceiro reserva, o segundo reserva lá, no Dodô, lateral do Cruzeiro, times que caíram para a segunda divisão. Tu tem um jogador que tu conhece bem, né? Que o Grêmio está querendo do Palmeiras. Né? Eu tenho ouvido, né? Tem se repetido as notícias nos últimos dias sobre o Vitor Ferraz, que é meu conhecido, meu amigo. Eu tive a oportunidade de trazer o Vitor Ferraz em 2008. Ele esteve no Inter e no Grêmio com 20 anos, mas não ficou por aqui. Tem uma trajetória muito boa. É um das opções como lateral direito que o Brasil, que os grandes times do Brasil têm. Eu vejo assim o Rafinha, que está consagrado no Flamengo, o Fagner e o Vitor Ferraz como as melhores opções para lateral direito. Não, é o que eu tenho dito, lateral hoje é raridade. Tu não consegue juntar uma mão, encher uma mão com laterais de qualidade. Bons laterais. Cadu, eu acho que as grandes contratações que os dois clubes, tanto o Grêmio quanto o Internacional, já fizeram, estão fazendo, que eu sempre digo, que é o início da temporada, é tirar do plantel aqueles que tu sabe que não vão dar mais nada. Isso eu não vou falar em ruim, porque eu não gosto de dizer jogador ruim, mas afastar. Eu acho que são as contratações. Porque trazer. Acaba jogando. Tu fazia limpa. Eu acho que o grande negócio é tu saber quem tu não deve mais contar. Tira daqui. Tanto o Internacional como o Grêmio estão fazendo uma limpa bem interessante. Dentro do possível, evidentemente. Tem outros que tu não tem porque tem contrato longo. Porque trazer jogadores, aí tu contrata, mas tu não sabe se o jogador vai chegar e vai acertar. Nós já tivemos várias e várias. A gente tenta fazer tudo para o jogador der certo, chegar aqui não dá. Sai daqui e vai jogar no outro clube. Sim. Então, agora, tu não pode errar. Tu não pode errar, é quem tu tem que mandar embora. Vamos usar. Não vamos buscar na história, nem buscar. Vamos usar o exemplo desse ano. Tardelli. Tardelli veio para ser a cereja do bolo do time do Grêmio. Sim, né? Quem foi o Tardelli? Sim. Não, eu estou te dando um exemplo. E jogadores que vieram sem nenhum cartaz. O grande exemplo, o Paulo Nunes, que veio veio na carona do centroavante aquele. Como é o centroavante? O Magno. Ou seja, que foi negociar com o Flamengo, o Grêmio queria o centroavante e o Magno, mas não só se tu levar o Paulo Nunes. O Paulo Nunes foi o grande ídolo. E o Magno não foi ninguém. Cadu, é aquele negócio, tem jogador que chegou aqui e não dão certo e vem cá, quer dizer que o Marinho, olha o Campeonato Brasileiro que fez o Marinho no Santos. Pô, aqui... A vida é essa, não. Aqui quer dizer o quê? Deus vamos dizer. Mas às vezes é um contexto, né? Por isso que eu estou te falando. Mas isso que eu disse, tu não pode errar, Cadu. A contratar, tu até pode errar. Certo? Eu acho que tu não pode ser omisso. Tu pode errar, mas não por omissão. Tu não pode errar. É quem tu tem que mandar embora. É verdade. Essa que é a realidade. Senão acaba jogando. Não, o que esse tu não pode errar. Se tem o ruim no mercado, se tem o ruim no grupo, esse vai acabar jogando. Mas não se machuca. O Cabral dizia isso, né? Não, porque jogador ruim não se machuca. O ruim não se machuca. Mas só para você ter uma ideia, o Internacional, inclusive, está dispensando aí, terá uma reunião na próxima quinta-feira, até para definir, inclusive, né, e aí se comunicar oficialmente, mas 8 jogadores estariam sendo dispensados. Uma relação aí, uma lista grande, hein? O Bruno Silva, Guilherme Parede, Matheus Galdesani, o Richelli, esse já foi inclusive liberado, né? O Neilton, que existe uma especulação, o Emerson Santos e o Santiago Trellis. São todos jogadores que estão terminando o contrato, é mais fácil de mandar embora. Bom, mas... É que nem no Grêmio, os que foram embora agora, agora que tem que começar. E a posição do D'Alessandro e do Sobis vão ser discutidas ainda, né? A questão do D'Alessandro também do Sobis. O Sobis aí são um jogador. Eu já não sei a tua opinião, Larry. Eu acho que ainda com toda a idade dele, 38 anos, não que ele vá ser aquele que foi. 38 anos, não. O D'Alessandro? O Sobis? Não, o D'Alessandro. Eu acho que ele ainda pode colaborar com o Internacional. Não mais aquela capacidade de jogar 90 minutos. Eu sempre uso até
onde a gente estava com o Luciano Zac, o Ronaldo Napoleão aqui, o Caco da Mota, eu usei até aquela questão do Douglas, o pifador, né, que também era um jogador de... Foi importante, não tinha condições de jogar no 90 minutos, o Renato sempre sacava ele faltando 20 minutos, 30 minutos, ele fazia um primeiro tempo, ou seja, Cadu, muita qualidade. Cadu, ele vai fazer muita falta, ele vai ajudar muito o D'Alessandro, nesse momento é melhor ele ficar, porque ele, além de poder jogar algumas partidas, ele vai ser muito mais importante fora do campo, na aproximação do treinador com o grupo de trabalho. Ele que vai dar sustentação para o treinador. Não, eu acho que ainda dentro do campo... Mas dentro do campo ele também vai ajudar, Cadu, mas eu estou falando que ele vai ajudar nos dois sentidos, por isso que se torna importante. Eu não estou dizendo que ele vai estar só fora do campo, Cadu. Vai ser a voz do treinador dentro do campo. Não, e fora do campo também, quando não estiver jogando. Porque nesse momento que o cara está chegando aqui, e já ele é amigo, jogou com o cara, enfim. Tá aí, hoje ele não estava lá no treino do River, conversando com um volante lá do eu só acho que eu acho que o D'Alessandro tem ainda a capacidade de colaborar, eu só acho que ele não pode ter as liberdades tanta. E o Larry sabe, e teve lá no vestiário, o Serginho também, tu não pode ter uma liderança só dentro de um grupo. O Internacional hoje tem uma liderança só de muito tempo. Tu não pode ter uma liderança. E também as facilidades que a direção deu esse ano, agora recentemente, ele ficou mais uma semana sem treinar, foi participar de uma palestra, Então, essas coisas tu não pode ter. Mesmo que ele tenha, seja um grande ídolo, tudo que ele já proporcionou ao Internacional. Mas... eu acho que a questão profissional é acima de tudo. Quem está numa situação boa para renovar contrato é o goleiro do Internacional. O Danilo Fernandes. Danilo Fernandes, inclusive, ele fez uma pedida aí, claro, reajuste salarial normal, mas um contrato de 3 anos. A direção do Internacional ficou pediu 10 dias para dar resposta. Está esgotando o prazo. Não, está esgotando o prazo. Ele está com o Coringa na mão, rapaz. Imagina se por acaso... A questão do Grêmio? Claro. A questão do Grêmio. Claro. Está com um pouco. Eu acho que o Inter... Não muda nem de apartamento. Mas isso é uma questão profissional. Mas eu não estou dizendo... O Dida não saiu do Grêmio. O Dida no Grêmio não acertou e não foi parar. Calma, Cadu. Eu estou dizendo que é bom para ele negociar. É um poder de barganha dele. Estou dizendo nesse sentido. Ele está se sentindo muita vontade por causa disso. Eu não estou dizendo que o Grêmio queira. Não, longe disso. Não, tem essa especulação. Não, mas eu não estou dizendo que o Grêmio queira. Mas tu entende? Mas no momento que o Grêmio está procurando um goleiro, o Grêmio não demonstrou interesse, acho que até que não vai pegar. Mas ele pode estar naquela assim, ó. Tá jogando de mão e. Isso é o mercado, né, meu velho? Isso é o mercado. Sei. E ele é um goleiro. Olha que ele é titular em muitos times do futebol brasileiro. Eu sei que eu dou. Em muitos times do futebol brasileiro. Isso aí está ajudando ele a renovar. Mas isso é uma questão do Internacional, avaliar ou não. Eu acho que nem pode pensar nisso. Acho que tem uma avaliação. Acho que ele é um jogador que pode colaborar com o Internacional. Daqui a um pouco tu tem os meninos do Internacional, esses jogadores aí, esses goleiros do Internacional, que daqui a um pouco tu tranca. Daqui a pouco aí é uma avaliação do clube. Ou seja, se traz esses guri com potencial, empresta, mantém, mas um contrato com todo respeito, agora um contrato de 3 anos. Um contrato de 3 anos. Eu acho que desses 2 goleiros experientes, o Inter deve ficar com apenas um. Porque se fala maravilhas do Daniel. Esses dias eu tive a oportunidade de conversar com o Daniel Pavan. Eu falei sobre o Kehler, ele me falou muito sobre o Daniel. E eu ouço falar muito bem desse goleiro há muito tempo. Então, para que eles tenham oportunidade, um desses 2 jogadores mais experientes deve ir embora. Até porque eles se equivalem, né? Tu pode te desfazer tanto do Danilo como do Lomba, que eu acho que são goleiros que se equivalem. O goleiro é uma posição muito delicada, principalmente quando vem da base. Porque se é na posição de linha, entende? O jogador da base, geralmente, eles fazem 2, 3, 4 jogos bem. Depois eles caem, depois até acertar. Eu sei todas essas passagens, eu sei exatamente o que tu está falando, eu sei o que tu está falando. O goleiro já é uma posição que, se ele por acaso for mal em 1, 2 partidas, ele cai no terror. Esse é o grande problema. Essa é a dúvida, né? Por exemplo, o Heitor, ele fez grandes partidas, o guri tem 18 anos, calma, não é o que estão falando, já estão querendo queimar o garoto. Deixa correr um pouco mais. O Grêmio tem Tem o tempo de maturação. Esse menino aí, que jogou no goleiro do Grêmio. O Medjolaro? Ou seja, é um jogador que também tem um grande potencial. Quer dizer, então, aí o Grêmio dispensou o Júlio César, né? Dispensou o Júlio César. Aí
Tu tem esse goleiro que é um jogador que se fala. Tem potencial. Tem um grande potencial. Aí tu vai buscar um outro reserva e não investe nele? Mas não vai. Se vier um outro goleiro, o goleiro não vai trazer reserva. No primeiro momento vai trazer o titular. Então vai ficar com o Paulo Vitor. Mas eu não vejo no goleiro do Paulo Vitor, eu vejo. Ele não é mau goleiro. Eu vejo ele no nível dos goleiros de futebol brasileiro. Mediano. Médio. Só que ele foi. Aí se criou essa questão com a torcida do Grêmio, que ele passou a ser contestado, mas eu não vejo ele foi assim. Foi dentro daquilo que eu falei naquela vez. É isso aí, é um goleiro mediano. Não, ele não é pior que os outros. Não é pior que os outros, só que ele teve momentos de decisões em jogos grandes. Ele falhou. Não é que ele falhou, ele não passou a segurança aquela necessária. Tu entende? Porque a gente vê um grande time. O meu gosto começa pelo grande goleiro. Diz o ditado, né? Não, diz o ditado não. Eu assisti agora o jogo, claro que desde que era meu sonho, seria o sonho de consumo desde meu. Que tem uma boa seria o sonho de consumo meu. Eu vi o jogo agora do Boca contra o Rosário Central. Pô, aquele goleiro do Boca, aquele Andrade é um fenômeno. Tu entende? Ele fez uma defesa, não digo igual a do Groy, porque a do Groy o Groy se atira. Tu entende? Dentro da área. O centroavante do Rosário Central, na pequena área, mas deu uma cacetada, entende? Não foi que nem a do Groy que ele saltou, mas ele teve um reflexo fantástico. É evidente que um grande time de ditado. Que o goleiro toma gol. Eu quero que o goleiro que tome gol, ele vai tomar gol. Nenhum goleiro vai passar um campeonato inteiro sem tomar. Eu não quero que ele faça defesas super milagrosas. O cara não vai fazer, mas que faça defesa. Mas isso passa muito pelo sistema defensivo também, tem aqui um zagueiro, não adianta pode ser o goleiro fantástico, se tu não tem uma zaga, se tu não tem uma proteção, se tu não tem um volante seguro, não adianta. E o goleiro eu vou te dar um exemplo do Grêmio. Quem o Darley é uma múmia, era um mito, é um dos grandes ídolos do Grêmio. Quando o Grêmio teve aquela situação ruim, que era uma zaga terrível, o Darley foi contestado também. Acontece o seguinte, Cadu, é a mesma coisa. Eu, por exemplo, para mim, meu time sempre tem que ter um belíssimo goleiro e um bom centroavante. Aí tu vai dizer assim, o Grêmio vai precisar de centroavante, se foi a segunda ataque mais positivo, mais fez gol no Brasileiro. Foi o segundo que mais fez gol. O time do Grêmio foi o que mais fez gol no Brasileiro. Segundo, só o Flamengo e depois o Grêmio. Só que o que acontece? Se eu tenho centroavante, aí eu vou botar faixa. Se eu não tiver, eu vou ser o segundo sempre. Se tivesse centroavante, eu boto faixa. Mas isso é a mesma coisa. O Paulo Guerreiro com um time sem assistência, sem chegada. Ou seja, marcou 20 gols. Com todos os problemas internacionais. O Guerreiro é mais ou menos, eu vou te dizer assim, lógico, eu não vou falar mal do Guerreiro, só vou te dizer o seguinte, por exemplo, o Paulo Vitor, em jogos grandes, ele mostrou um pouco de segurança, para o meu gosto, em alguns jogos específicos, principalmente o Cidade Agressivo. E o Guerreiro fez 20 gols, mas nos jogos importantes o Guerreiro não fez gol. Mas, velho, tu não faz... Não, eu não estou dizendo que ele não é mau jogador, o futebol é coletivo, ninguém faz nada sozinho. Evidente que num time com jogos mais decisivos, são partidas com times mais qualificados. As dificuldades são maiores. Isso é evidente. Mas é que eu estou te colocando, eu estou fazendo um paralelo. Agora, se não é um jogador de qualidade, nem em jogos que tu vai que ele não vai fazer gol. Então, mas é a mesma coisa, Paulo Vitor, em outros jogos pequenos ele tira gol, mas no jogo que ele demonstra... E essa questão aí do Paulo Guerreiro, vamos falar depois do intervalo, inclusive a especulação é essa, continua essa especulação. Não, e até veio a informação agora, acho que foi dado no correio pelo Wilton Mombach, que o Paulo Guerreiro, que o Inter tem uma dívida de 9 milhões com o Paulo Guerreiro. Então, realmente, aí o Inter vai ter que acertar o que está isso aí, porque daqui a pouco chega aqui, vai lá. Porque a multa rescisória, ela é, hoje para o futebol é ridícula, é 4 milhões e meio de dólares, né? Para um jogador do nível da capacidade do Paulo Guerreiro. Bom, nível e qualidade você tem onde você leva para a revisão para fazer o seu carro. É lá na Casa Pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro. Está chegando época aí de final do ano, de botar o carro na estrada, de viajar, e não só isso, mesmo que fique aqui, é uma questão de segurança, né? Então faça a revisão do seu carro, os pneus estão ficando carecos, estão ficando desgastados, então aproveite a promoção permanente que tem lá na Casa Pneus. É o Feirão de Pneus, Avenida Ceará 1055,
lá que é o local certo para você fazer a revisão do seu carro e troca de pneus. Nossos 2 toques também para Visiótica, óculos e acessórios. Olha, lá na Visiótica você encontra aí armações, óculos solares, lentes, né? Com condições super especiais lá na Visiótica, aceitando todos os cartões de crédito. Então, a lente está ficando ruim, tem que estar trocada, já está na hora de trocar, a armação também está ruim. Então, verão, óculos solar bonito, tá? E de todas as marcas, todas de grife que você encontra lá na Visiótica. Então, tendo que precisar ir para qualquer uma dessas situações, vá lá na Visiótica. Está aí Benjamin Constante, né? Tem, não com E, Benjamin Constante. E também o telefone, o site para você, precisando, passe na Visiótica, óculos e acessórios. Nossos 2 toques também para a CERS, são 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. CERS 50 anos, que é o Centro de Integração Empresa-Escola no Rio Grande do Sul. Ou seja, então, programa de estágio é êxito total com o CIE. Vamos para o rápido intervalo, voltamos seguidinho dando sequência ao nosso 2 toques desta quarta-feira. Estamos de volta com o nosso 2 toques com Larry Chaves, Nilton Azambuja e Sérgio Vasco. Vocês acompanham nos canais 24 e 524 da NET, claro, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo. Você tem ao vivo aí em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face. No Face você participa aí fazendo o programa conosco, mandando a sua mensagem, compartilhando também nos seus grupos e seus amigos, compartilhe para que mais pessoas conheçam a RDC TV, pouco mais de 1 ano no ar, emissora aí genuinamente gaúcho, focados nos assuntos do nosso Rio Grande. Só você digitar RDC TV e você acessa qualquer plataforma e assiste em qualquer lugar do mundo aonde você estiver. Também o Instagram da RDC para acompanhar os bastidores da emissora. O meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira 2 Toques. Nosso 2 Toques para a Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas também tem câmera de segurança, casa inteligente, casa automatizada. Sua casa é sua empresa, né? Que você monitora pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu notebook, pelo seu computador. Então você monitora aí sua empresa e sua casa. Também você encontra películas para carro e também películas para residência, um espetáculo das películas de residência lá da Baidob. O pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br, o pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, 2 endereços, na Benjamin Costa 1315, esquina com a São Pedro, da Avenida Ipiranga 5800. Nossos 2 toques também para a Village, serviços contábeis. Só você acessar o site da Village e se tornar um cliente, está aí o site, o telefone aí para que você faça contato com o pessoal da Village. O seu carro está com aquela batidinha chata na porta, para-lama no para-choque, é feio, incomoda, né? É legal. Então você resolve lá no martelinho de ouro. Chapeação, pintura, espelhamento, polimento para deixar o seu carro, olha, 0 km. Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre, você liga 51, código de área 33 15 21 60. Você liga, passa lá, fala com o Marcelinho e resolva o problema do seu carro lá no martelinho de ouro. A gente, eu até fiquei, o Larry queria fazer uma constatação, uma referência em relação a essa questão, né, das oportunidades dos goleiros, dos jovens, dos prata da casa. Não, eu tenho essa opinião de que para que esses jogadores, esses jovens possam jogar, eles não podem ter pela frente 2 jogadores experientes que ora um joga, ora o outro, e eles não têm oportunidade nunca. Por isso que eu disse. Como o Danilo Fernandes está terminando o contrato, ou o Inter permite que o Danilo vá embora, ou negocia, ou lomba, porque eu acho que não deve ficar os 2, na minha opinião, porque se o Inter tem 2 bons goleiros que vieram da base, que tem se destacado e as pessoas elogiam muito, então o Inter tem que se desfazer de um desses 2 goleiros experientes. Até porque existe interesse de outros clubes, né? Mas é lógico que o Danilo, se tem um termo de contrato, é uma situação diferente. E com relação aí eu vou falar, então, do Inter com relação às laterais, pode ser? Bom, o Internacional renovou ontem com um lateral. Eu acho que é prudente para o Inter. Heitor. Já que todo mundo aposta nesse menino. O Heitor. Eu olho jogos e olho os jogos com um olhar de torcedor também. Se eles não retirarem esse menino da equipe
e deixar ele melhorar, principalmente na marcação, porque ele é um fracasso completo na marcação. Todos os lances que ele tem um enfrentamento à frente da área do Inter, o Inter sofre gols. Ele não tem a capacidade de tirar a bola do adversário, porque parece que ele não vai de uma maneira convicta para tirar a bola, ou ele não tem capacidade para isso. Então o Inter vai contratar 2 laterais. Mas o Heitor, mas aí tu tem que analisar também. O Heitor está se vendo um jogador que tem um potencial. Mas então por isso que eu digo que é prudente que ele seja retirado. Mas aí é aquela história. Num time desarrumado, né, Larry, tu sabe disso. O ditado diz isso. Num time arrumado, o ruim fica bom e o bom fica ótimo. Num time desarrumado é o contrário. O ótimo fica bom e o bom fica ruim. Ele é um menino que está subindo. Ou seja, o Internacional foi agora nessa fase final aí, mudou a sua maneira de jogar, a sua mecânica de jogo. O próprio... Quem era um dos grandes setores fundamentais do Internacional? Era o setor defensivo, não era? Ou seja, principalmente pelos 2 zagueiros. Pelos 2 zagueiros. Ok. Grêmio Internacional eram as 2 melhores zagas do futebol brasileiro estão aqui. Né? E é verdade. Agora do Flamengo também é uma grande zaga. Ok. Aí, em determinado momento, o Inter passou a ter problema no setor defensivo. Por quê? Porque mudou a maneira de jogar. Não, principalmente pelo problema dos laterais. Mas os laterais também sofreram. Não, os laterais são fracos. Os laterais são fracos. Mas eram os laterais que tu tinha antes, tu só perdeu. Não. O Wendel sempre foi um problema, isso que eu vi. Eu vi inúmeras vezes aqui e falava, nós temos, então vamos, eu quero que tu pegue todos os programas que eu estive aqui, eu falei, o Inter tem problema, sempre falei isso. Falava de Nico Lopes, eu falei, os problemas do Inter são as 2 laterais e o segundo atacante. E continua sendo sempre. No melhor momento do Inter, os problemas eram esses. Não, é bom. E permaneceram. Não adianta. E o Inter agora vai se desfazer. A zaga não foi por isso que a zaga passou a ter problemas. O Inter vai contratar 2 laterais, tá? Não, o Grêmio também. O Inter, olha dos jogadores que estão indo embora do Inter, que se noticia, quantos desses jogadores são segundo atacante? Quantos deles? O Wellington Silva não vai embora. Não. Essa lista... Não está nessa lista. Não. Mas tem o Parede, é o segundo atacante. O Neilton, o segundo atacante. O Nico Lopes, segundo atacante. O Sobis é o segundo atacante, que faz... O Sobis, pela questão de velocidade, já está fazendo uma composição no meio, vindo um atacante por dentro e tal. Mas assim, mais da metade desses jogadores são segundo atacantes. Então esse é um dos problemas do Inter. O Wendel sempre foi problema no Inter. O Bruno não se afirmou. Esse menino entrou. Claro que é um menino de 18 anos, por isso eu digo que tem que ser preservado. Tu não pode jogá-lo com o time agora, vai refazer o time, joga o menino, joga direto, aí começa a errar, a torcida já está pegando no pé dele. Aí no ano que vem vai ser pior, então aí vão queimar um jovem jogador. Então é prudente que se coloque um jogador mais experiente, a partir do momento que a equipe estiver formada, com uma estrutura melhor de equipe, que já teve muito bem naquele período. Mas aí vai acontecer a mesma coisa. No início aqui, o primeiro ano do Iago foi um horror. No segundo ano foi bem, foi que até... O Iago está aí, mas tu via que o Iago era um jogador de potencial, um jogador que tinha todas as características para estar no futebol europeu e vai ser destaque lá. Eu estou citando, calma, Cadu, só estou dizendo que vai acontecer com o Heitor. Mas são jogadores com características diferentes. Não, mas não estou falando em termos de características, estou falando em termos do que aconteceu. Porque tem o tempo de maturação. Lógico. Tem o jogador que vai ser maturado entrando e saindo. Tem jogador que vai ser maturado jogando porque não tem ninguém. Então, por isso que eu estou dizendo que ele deve ser retirado agora. Mas ele não tem outro para deixar ele jogar. O Renato saiu em férias que já deixou a lista de reforços para o Grêmio. Sem vice de futebol. O Grêmio não tem vice de futebol. E ele deixou a lista de reforços. Mas o presidente abarcou a função. Mas tudo bem. Ou seja, tá bom. Aí depois vem o vice de futebol, vai trabalhar com jogadores que ele não participou das negociações, não participou da contratação. É certo aqui? Está acontecendo nos 2 clubes isso. Não, perfeito. Sim, você falou ontem. Ontem estava o Luciano Duzac, eu questionei o Luciano Duzac exatamente sobre isso. Sou presidencialista. Exatamente por isso. Só que o Internacional ainda tem um diretor executivo que trabalha nesse sentido dessa linha. Pois é, o Grêmio não tem. Quem é que negocia? Hã? Quem é que negocia? O presidente direto? Não, mas tem o diretor executivo do Grêmio.
Quem é o diretor executivo do Grêmio? Como é o nome do rapaz, aquele... Não, tem o CEO, o Carlos Amodeu. Não, tem o diretor executivo de futebol que entrou no lugar do que foi para os Estados Unidos lá. Quem? Tu nem sabe o nome Klaus. Tu nem sabe o nome que é. Mas agora estão dando mais poderes para ele. Agora tem outra coisa, Cadu. Se fala muito aqui, eu acho gozado, Zambujo. Falo que tem que copiar da Europa isso, aquilo outro. Tudo tem que ser modelo europeu, tá certo? Quem é que algumas coisas assim, outras não. Eu não maioria, concordo com 100% não. Tá, eu te pergunto, quem é que contrata lá na Europa? Não é o Guardiola que diz assim, ó, eu quero esse. Não é o Mourinho que diz eu quero esse. Aí aqui, se o treinador diz que quer esse, pau. Mas aqui, o Cudê, o Internacional, a mesma coisa. Tá certo? O Internacional, a mesma coisa, está relacionando jogadores para contratação. Tá bom. Não, eu acho que não. Eu acho que tu tem que saber o que tu quer. Aí daqui a um pouco, 3 meses não dá uma resposta, tu vai embora. Aí os jogadores que ele indicou estão lá. Aí vem um outro com outra filosofia, trabalha com alguém. Não. Mas é o que está acontecendo, é moderno agora. Não, moderno. É moderno agora. Aí bota lá qualquer vice de futebol, vai lá e bota. E aí, não, agora tem que ser tudo profissionalizado. Vai lá um diretor de futebol lá, um cara lá, e diz assim, tem que ser profissional, tem que ser amador. Esses caras não entendem de futebol. Bota qualquer cara lá, os caras não entendem. Se indicarem qualquer A, B ou C para Grêmio Internacional, vai lá trabalhar no futebol, eles não entendem de futebol. Tem que ser profissional, tem que ser tudo profissional. Não, acho que não. Aí agora assim. Não, agora tem que. Aí eu não sei. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Bom, mas eu acho que não. Primeiro tem que ser outra coisa. Qual é a filosofia determinada pelo clube? O que o clube quer? Mas esse é o presidente que dá. Quem manda soltar é o presidente. Aí o jogador, aí o técnico vai lá e me repete. Aí vai embora, é demitido. Quem manda soltar? Aí vem um outro com uma filosofia completamente diferente. Mas então tem que profissionalizar ou não? Não, eu acho que tem que profissionalizar. Então tem que ter um profissional competente para fazer a coisa. Bom, então tá. Então tu quer me dizer que agora o vice de futebol é só uma rainha da Inglaterra, só tá lá só para ser institucional, é isso? Não é? Não é assim? Tá bom. E não está sendo assim? Tá bom, então tá. Não está sendo assim? Tá, então tá bom. O que tá bom mesmo, tá certo, é na escolha de seu banco. É o nosso banco, é o Banco do Grande, é o Banco Sul, é o Banrisul, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos. Um desses está na tela para você aí, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, não baixou o aplicativo, baixe que você tem a segurança do Banrisul e todas as facilidades que esse aplicativo lhe oferece. Então, clique e simplifique com o Banrisul Saque Digital. Agora, se você não é cliente do Banrisul, se torne um cliente do Banrisul. Economizar é comprar bem, isso você tem no Grupo Zafari. Você tem preço, tem qualidade, então passe no Zafari, faça suas compras e você terá preço e qualidade. Falando em qualidade também, nossos 2 toques para a Ferragem Lampião. Olha lá, se você está pensando aí em reorganizar sua casa, em reformar, em construir, você tem tudo que é material que você precisa, você encontra lá na Ferragem Lampião. E também uma grande variedade aí de lâmpadas, refletores, luminárias LEDs, setores de manutenção de áreas industriais a condomínios e empresas. É um mix total a essas áreas. Pronta entrega e direto do depósito. Então, também você está pensando aí, final do ano, né? Tem que deixar sua casa legal, bacana, bonita, para as festas de final do ano. Ou o pessoal que está indo para o litoral, reabrindo as suas casas, tem que pintar. Então, lá você encontra, na Ferragem Lampião, são mais de 2.000 tonalidades de tintas que você encontra na Ferragem Lampião. Teleenvendas, teleentrega, então aí os telefones, os sites. Fica na rua Alberto Silva, 85, quase esquina com Assis Brasil. Um atendimento lá, VIP personalizado, toda a equipe do João Carlos, do Gilberto, à sua disposição, estacionamento na porta, todas as facilidades que a Ferragem Lampião, né, lhe proporciona. Até porque a frase, o slogan do Lampião, já diz, né? Não ande em vão, vá direto ao Lampião. Por quê? Se for em outra, você corre o risco de não encontrar. Na Lampião, você tem a certeza que encontra tudo o que você precisar e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, isso já basta para dizer o que é a Ferragem Lampião. Rápido intervalo, voltamos seguidinha para o último bloco e dando voz a algumas das nossas mensagens. Já voltamos.
Estamos de volta com nossos dois toques com Larry Chaves, Nilton Azambuja e Sérgio Vasco. Canais 24.500 e 24 da NET Claro, os principais cidades do Rio Grande do Sul e para o mundo através das plataformas digitais. Nossos dois toques para a ciência, estética e saúde é um espaço totalmente voltado para a saúde, para o bem-estar, para a autismo. São diversos procedimentos que você tem lá na ciência, estética e saúde. Então aí os contatos, telefone, mas acesse as redes sociais da Ciência, Estética e Saúde, tanto o Instagram quanto o Facebook, que aí você terá diversos procedimentos à sua disposição. Nossos dois toques para o grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência. Vamos esperar chegar ali o selo do grupo Aspecir, que é o patrocinador oficial, é o pilar do São José, que vem aí próximo ano, Série C e também Copa do Brasil. Nossos dois toques também para a Kia São Motors. Olha, a Kia São Motors tem todas as facilidades que você tem lá para troca de carro, para compra de carro. Olha, um grande projeto lá social, que é o Natal Solidário da Kia São Motors. Acompanhe aí. Aí, maravilha, né? Esse grande projeto lá da Kia São Motors, Jefferson Fusternal e toda a sua equipe. Também falando nessa linha aqui, o Bobô, o Everaldo Moura dos Santos, ele, olha, iniciamos a campanha de arrecadação de alimentos, campanha Natal Sem Fome 2019. Fazer o bem sem olhar quem, não tenha dúvida. O João Carlos Locke, grande João Carlos Locke, grande programa, Serginho Vasquez, um abraço. Um abraço. O Renato, olha, só o Serginho aqui hoje, hein? O Renato Marcelo, pergunta para o Sérgio quantos gols o Cebolinha fez em Grenais para ele ficar corneteando o Guerreiro? Né? Não fez nenhum. Mas o Luan gosta de fazer. O Luan gosta de fazer. Bom, ele está te perguntando. Não, mas e o Guerreiro fez quantos? Não sei, isso aí. Quantos ele o Arizinho Ferreira. O Arizinho Ferreira. Sérgio, grande professor, porque o departamento de futebol não volta para o departamento de futebol do nosso Grêmio. Não assume de novo o futebol do Grêmio. Não, estou fora. Como está fora? Responde para ele. Eu estou fora, não, também. Quem está mandando um abraço aqui para nós, o maior, tu vai saber quem é. É o maior centroavante que teve o Grêmio, na história do Grêmio. Pô, o Grêmio teve. Lourenço Teixeira. Alcindo Ronaldo. O Alcindo está mandando um abraço. O Alcindo O Alcindo mesmo. Grande craque. Nós temos um grande evento sábado lá do nosso presidente lá português. Ele e o Fernando, né? O Fernando também está mandando. O Fernando Sommer também. O Toninho Português, meu amigo Almeida, se eu não deu recado, ele me mata. Não, já fez o convite também. Dá um recado aí. Sábado, Anos Dourados, que é o melhor conjunto de baile disparado do estado. Anos Dourados, dia 17, Gondoleiros. E dia 31 vai ser o Grande Réveillon. E tu estás convidado. Sim, já fez convite. Eu sei que tu vai fazer pezinho sempre lá. Não só eu, estão todos convidados. O Azambu já faz pezinho lá. Então não só eu. Eu adoro Gondoleiros. O Azambu já faz pezinho lá, ele e o português lá. Mas aí não é, o grande evento. Fazer pezinho. Está dando tempo do pezinho. O grande evento estão todos convidados, né? A grande gestão do Toninho Português junto com o Paulo Pelaipe, né? O Paulo Pelaipe só está fora ali da presidência do Gondoleiro junto com o Toninho, porque hoje trabalha no Rio de Janeiro lá, com o Flamengo. Ponto final, é isso? Estamos encerrando ou tem um Pelaipe é campeão lá e o Toninho é campeão aqui, rapaz. Socialmente. Campeão social aqui. E esse ano, aproveitando o ensejo, maravilha. E esse ano, Cadu, o Gondoleiros completa 40 anos da grande conquista estadual de salão. Com o Paulo Pelaipe, Lúcio Salgueiro. Olha aqui o bairro. Eu era dirigente do Grêmio, né? O Rodrigo Camargo. Boa noite, Cadu. Abraços. Estou aqui curtindo sempre vocês. Cadê o Darcy? O Darcy teve ontem, o Darcy está na próxima sexta-feira, os dias que o Darcy está aqui no nosso Dois Toques. Bom, ponto final. Como sempre saímos daqui, vamos ao Barranco, ao restaurante Churrascaria mais premiado do Grande Sul. Eu quero ir mesmo. E vamos sim.
É evidente como sempre, né? E o complexo do Barranco à sua disposição, tem o Barranco e o Barranquinho sempre, né? Agora eu vou para lá, qualquer lugar, com o Melquia da São Moto. 2 endereços à sua disposição. Viu, Zambuja? Avenida Ipiranga 81 e 13 e a revenda da Avenida Ceará 370. Agora você vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, para o teatro, vai para o futebol, para onde você for, não quer saber de estacionamento, então é Teletax, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O que é mais importante, que é fundamental, é a segurança, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência está chegando aí, cruzando as conversas com Guilherme Macalossi, à meia-noite na virada tem Joias na TV com Rossana Rocha, que eu digo sempre, não tem dia, não tem época, para você dar de presente uma joia para a esposa, para a mãe, para a namorada, para a filha, para a amiga, né? Então acompanhe Joias na TV com Rossana Rocha. À 1 da madrugada tem a reprise aqui do nosso Dois Toques. Na sequência, depois às 2 da madrugada, virando o jogo com Rogério Amaral e toda a sua equipe. Continue, né? Com a programação aqui da RDC TV. Todos vocês, grande final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas.